Hola, ¿qué tal? ¿Qué se pasa, chicos e chicas? Feliz Dia de la Mujer! Estamos aqui falando sobre Alf Ross com seu texto em espanhol sobre El Derecho y la Justicia. Não faço a menor ideia porque o texto está em espanhol, porque Alf Ross é um viking, é um dinamarquês, mas respeitamos a língua de origem do texto. Vamos falar um pouco sobre as fontes do direito, capítulo 3 do livro, e ele fala sobre as fontes. Basicamente, um resumão sobre o texto diz respeito à divisão das fontes, que pode ser dividido em legislação, em fontes de costume, de precedente, e também as fontes baseadas na razão, que seria talvez um embrião de princípios. Bom, o que interessa pra gente não é essa divisão acadêmica, mas é um aprofundamento em cada uma dessas fontes. Para começar, a legislação, que é a fonte do direito positivo. Antes de tudo, basta contextualizar, eu acho que é importante, que Alf Ross era um realista jurídico, enquanto que para Kelsen, que se baseava, era o Law of the Book. Para Alf Ross, o que se baseia principal é a Law in Action, ou seja, o que interessa é a lei em ação. Então ele considera bastante a atuação dos juízes. Bom, começando pela legislação, Alf Ross destaca a importância de estar um direito positivado, umas normas que dão autonomia e normas que dão. Eu me travei aqui, mas são normas que vão dar autenticidade ao direito. Era essa palavra que estava faltando. E ele também pressupõe um esquema de autorização nos quais as normas superiores autorizam umas normas inferiores a legislarem e a disporem sobre os seus meios de reforma e de alteração. Uma questão importante é que existe uma norma hipotética também, mas que baliza toda essa atuação, e essa norma se dá por necessidade. Essa norma, ela, por sua vez, ele chama de norma constituinte. Ela é uma norma que vai definir as formas de alteração e de inovação do direito. Por sua vez, as normas instituídas, elas apresentam um fator bastante interessante, que segundo Alf Ross, essas normas, no que tange a parte dispositiva das reformas, elas são parte da norma superior, ou seja, é como se o nosso artigo 60, que fala sobre a reforma constitucional, fosse parte da norma fundamental e não da Constituição. Porque, segundo ele, seria ilógico que uma proposição pudesse se referir a si mesma. Como se a Constituição pudesse pressupor normas que alterem a si mesma. Então, nada mais. A saída de Alf Ross foi pressupor que as normas são parte da norma superior. Bom, eu dei uma travada porque estou sendo atacado por mosquitos, mas com muita tranquilidade seguimos com o nosso cafezinho. A segunda forma de fonte que ele apresenta, e é claro que ele coloca um grau de objetividade, de diretividade maior para a legislação. Agora a gente tem um meio termo, que são os precedentes. Os precedentes, ele faz uma grande exposição sobre os países da Common Law, os anglo-saxões, né? E os países da Europa continental, da Civil Law. E ele consegue diferenciar o sistema de precedentes adotado por esses países pelos stare decisis. Stare decisis é quando existe um sistema que é baseado também em precedentes e em decisões passadas, mas que o juiz decide com o mesmo ratio decidis. Ou seja, ele tem que usar os mesmos fundamentos para decidir. E isso, o Ross deixa um pouco, coloca uma crítica sobre isso, porque o juiz, não necessariamente no sistema de precedente, ele tem que tomar uma decisão que seja, de certa forma, igual à decisão passada. Ele não tem que se basear no mesmo fundamento. Pelo contrário, no sistema anglo-saxão da Common Law, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a questão se paira em torno da mudança de entendimento,
da quebra dos precedentes. E aí que vem a atuação do legislador, do juiz, perdão. No stare decisis, a atuação do juiz ela é muito limitada, porque ele tem certa dificuldade de alterar um precedente. Agora, por duas razões, Alfred indica que o sistema de precedente, de certa forma, é uma evolução, talvez, do sistema de stare decisis. Por quê? O juiz, no sistema de precedentes, que eu vou chamar de puro, por assim dizer, ele não está obrigado a seguir o mesmo fundamento da decisão passada. E, na segunda razão, ele diz que o juiz pode aplicar uma técnica bastante em voga ultimamente, que é o distinguish. O distinguish é você pegar o seu precedente e falar que não se aplica ao caso em questão. Então, ele dá muita ênfase nesse esquema de precedente, que é talvez um passo à frente da doutrina do stare decisis. Nesse palmilhar também temos os costumes. Os costumes, ele logo de cara diz que os costumes são obrigatórios. Não tem essa de que costumes são meios indiretos, mas ele constrói uma historinha bastante interessante da sociedade primitiva, na qual os costumes, eles introduzem o direito. Ele diz que, na verdade, existe uma grande questão sobre que momento começou-se a legislar, em que momento atribuiu-se o poder a alguém da possibilidade de legislar. No entanto, o costume, ele funciona como uma forma de se desenvolver o direito à medida que os juízes começam a aplicar o costume de forma recorrente, até o ponto em que ele se torna positivado. E posteriormente, por desuso, ele pode ser abandonado, né? Agora, ele diferencia o costume convencional, que é, vou usar uma roupa adequada para tal situação. Para a formatura usarei um terno, ou para um casamento usarei um fraque. Ele distingue esse costume do costume jurídico. O costume jurídico, ele gera, principalmente nas relações de consumo e de comércio, ele gera uma obrigatoriedade dado a sua objetividade. Isso porque, no caso concreto apresentado mais famoso no Brasil, temos a questão do cheque predatado. O cheque predatado é algo completamente costumeiro, mas que, segundo o STJ, seria cabível uma ação por dano moral caso o credor não respeite o data pré-datada no cheque, que na realidade é um título de pagamento à vista, mas o costume indica que não é. Outra forma de costume bastante em voga seria o leilão de bois. Por exemplo, ele muitas das vezes é feito por contrato verbal, só que muitas das vezes esses bois chegam a uma fortuna, então não poderia ser um contrato meramente verbal. Então ele começa a distinguir esses costumes jurídicos dos costumes convencionais, mas que esses costumes são obrigatórios sim, eles devem ser observados pelas partes. Além disso, o juiz, ele ressalva que o juiz ele não é obrigado a obedecer esses costumes cegamente, pelo contrário, à medida que ele se ele vira porventura que um costume contraria os princípios fundamentais, né, do direito, ele pode deixar de aplicar esse costume tranquilamente. A liberdade do juiz não é violada por um costume recorrente. Bom, um passo além, ele fala sobre a razão, que são as tradições do direito. As tradições do direito, na realidade, é o senso comum, é o senso de decisão do juiz. Na realidade, acredito pela leitura que me parece que é um embrião do princípio, só que não está escrito que são princípios, porque existem casos em que o juiz não pode decidir com base numa regra, ele não pode chegar em determinado ponto e pensar uma regra do ordenamento jurídico, porque essa regra não existe. Então há uma lacuna sim no ordenamento jurídico e o juiz precisa preencher de certa forma. E para o juiz não falar que não existe uma regra e por isso ele não vai tomar a decisão, ele toma a decisão, mas com base na razão, com base no seu senso de decisão. Então ele analisa casuisticamente e aplica-se a razão, que no meu ver seria como se fosse um princípio. O princípio, quando ele começa a se virar tradicional, aí sim pode haver uma positivação desse princípio.
mas nada impede que o juiz atue com um princípio. Essa seria uma forma mais longe do positivismo, né? Do que ele chama de formas de fontes mais diretas, e essa seria uma fonte mais indireta. Bom, é isso que eu tenho para hoje. Gostaria que esse vídeo fosse um pouco mais curto, porque eu passei muito tempo nesse texto, mas com certeza ele pôde agregar pelo fato de Alf Royce ser um realista jurídico, ou seja, ele é fundador, ele é um dos vetores, melhor assim dizer, do realismo jurídico. E é sempre legal ver quando há esse confronto do positivismo, no qual ele coloca em análise o próprio direito sendo aplicado. Então ele analisa realmente a eficácia do direito. Então fica esse vídeo e tenham todos um bom dia.